capítulo 3. Preste bastante atenção na leitura. Pedro e João. Pedro e quem, irmãos? Fala assim, Pedro e João. Nós precisamos de companheiros de oração, amém? Sozinho a gente tem que ter um companheiro de oração. Então Pedro e João subiu no templo na hora da oração, a nona. 3 horas da tarde, viu, irmãos? 15 horas, tá? Versículo 2. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Sabe como você para o carro assim? Vê um monte de gente pedindo para você? Lá em Londrina não tem? Fala, ó. Aconteceu isso aqui. Versículo 3. Quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, o acompanhado de João, disse: olha para nós. E ele ficou olhando atentamente para ele, esperando receber alguma coisa. Esmola. Versículo 6. Então Pedro lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E pegando pela tua mão direita, levantou. E imediatamente os pés, os tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando salto, colocou-se em pé. Então começou a andar, entrou com eles no templo, andando, saltando, louvando a Deus. E todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconhecendo como o mesmo que se assentava, pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Amém, irmãos? Até aqui. Diga, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Louvado pelo Espírito Santo que está em nosso meio. Amém, irmãos? Pode se assentar glorificando a Deus, irmãos. Queridos, preste atenção na palavra do Senhor. Quantas pessoas estão vivas, mas não estão vivendo hoje? Olha só. Quantas pessoas estão vivas, mas não estão vivendo? Respiram, trabalham, sorriem, mas por dentro estão travadas, cansadas, paralisadas. Quantas pessoas estão assim, irmãos, nesta noite? Talvez o seu vizinho, talvez aquela amiga do trabalho, talvez aquele vizinho que te cumprimenta todas as manhãs, talvez aquele que você encontrou no mercado hoje e conversou com você, parece normal, mas por dentro estão paralisadas, estão vazias. Irmãos, quantas pessoas estão vivendo assim? Vivas, mas não vivendo. Vivas, mas não, irmãos, sonham mais. Relacionamento na sua casa já não andam mais. Vida espiritual já parou também. Sonhos que foram paralisados também. O paralítico, ele não andava, ele de nascença, diz a palavra. Queridos, nesse texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a Bíblia fala deste homem que era exatamente isso. Ele estava vivendo, mas porém, estava vivo, mas não vivendo. Ele estava todos os dias, diz o texto, na porta do templo chamado Formosa. A mesmice, diz o texto, versículo 2, todos os dias, irmãos, imagine todos os dias. Consegue imaginar a vida desse homem? Todos os dias, a mesmice, ele estava
vivo, mas não estava vivendo, os seus sonhos paralisavam. A sua vida está paralisada, não só os pés, mas a sua vida estava assim. Estava perto do templo, mas nunca entrou no templo. Escutava orações, mas nunca participava. Queridos, essa era a situação deste homem todos os dias. Ele não andava. Ele não podia sair sozinho do seu lugar, porque a Bíblia diz que punham ele ali, carregavam ele ali. Ele sentia um peso na vida dos outros. E era tudo a mesma coisa. Era desse jeito que ele se levantava, precisava ser carregado, e eu acredito que precisava alguém também limpá-lo. Eu acredito que alguém precisava fazer tudo para ele, e colocava ele naquele lugar para quê? Para pedir esmola. Ele não podia trabalhar, era um mendigo. Assim era a vida dele. Até que um dia, preparado por Deus, um encontro mudou a vida dele. Ele pensava que era a mesma coisa aquele dia. Mas esse dia foi um dia que a Bíblia está aqui registrada. Porque faz questão de registrar esse milagre no Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Um dia ele teve um encontro que mudou a sua história. Porque encontrou alguém, dois homens, cheios do Espírito Santo, cheio de Jesus. Cheio do Espírito Santo, cheio de Jesus. E ele pensava que eram aqueles homens que ali passavam. E ele disse: me dá uma esmola. Por favor, me dá uma esmola. Uma esmola. Diz o texto, irmãos, que Pedro, olhando fixamente para ele, versículo 4. Olhar fixamente é prestar atenção. Quantas vezes você para na rua, o povo pede dinheiro para você, você nem dá bola, não é? Já vem, vai pedir, ó, deixa eu andar para cá, vou atravessar essa rua aqui. Quem já fez isso? Amém, irmãos? Pedro, irmãos, olhou para ele e ele saiu pedindo: ó, dá um pouco de dinheiro, dá esmola, estou sofrendo, não é? Irmãos, coloca um entre parênteses aqui. Uma vez um pastor ensinou para mim uma coisa. Quando eu vou para Londrina, você leva um dinheirinho, sabe, no bolso. Esse aqui é para eu doar para alguém que pedir. Mas não é para qualquer pessoa, não. Você vai falar assim: Senhor, estou indo para Londrina. Eu quero que o Senhor me dê um cutucão. Sabe aquele cutucão de Jesus? Quando fala, doa para ele, né? Doa para ele. Eu quero que o Senhor me dê um cutucão a pessoa que eu preciso doar esse dinheiro. Então você coloca no bolso, já vai preparado para fazer a sua doação. Eu faço isso. Aliás, também tem esse costume. Todo carro ali tem um Leandro lá, sabe o Leandro? Do sinaleiro lá de Londrina. Oi? Lá ele fica ali. E uma vez ele parou, eu perguntei: qual é o seu nome? Ele disse: Leandro. Quanto tempo você está nessa vida? Tal. E por que você está assim? Tal. Aí entreguei um folheto, entreguei um dinheiro para ele. E está no meu coração parar um dia ali, o carro estacionar, para conversar com ele. Está no meu coração isso. Porque Deus colocou isso no meu coração. Então, irmãos, quando você sair, coloca um dinheirinho no bolso, R$2, 5, 10, e fala para o Senhor: Espírito Santo, me dê aquele cutucão do Senhor, doa para ele. Aí você vai e doa. Amém, irmãos? Não é para qualquer pessoa, mas quando o Espírito Santo tocar você. Fecha parênteses. Voltando aqui, irmãos. Esse homem está aqui, na mesmice, mas encontrou um homem cheio do Espírito Santo. Uma dupla, Pedro e João, estava onde, irmãos? Indo para a oração. Lá no versículo 1, 3, versículo 1, Pedro e João subiam no templo
para a oração, irmãos. Esse detalhe é muito rico, esse detalhe é muito importante, esse detalhe é muito importante porque eram homens de oração, era um homem de intimidade com Deus, eram pessoas que queriam estar perto de Deus, eram pessoas que queriam, irmãos, 3 horas da tarde, estar lá junto com os outros irmãos para orar ao Senhor. Mas no meio do caminho, antes de entrar no templo, ele encontrou esse mendigo, que disse: me dá um pouquinho aqui, me dá uma esmola. Queridos, e Pedro falou assim, olha só, irmãos, versículo 5, e ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Meu irmão, não tenho prata, não tenho ouro. Amém, irmãos? Ele não tinha naquele momento. Pedro não tinha, igual você e eu, muitas vezes não temos. E a gente fica aí, eu não tenho, filho. Passei esse dia na avenida, uma mendiga lá pediu: ô pastor, sabe que eu sou pastor, né? É uma situação complicada. Pastor, me dá um dinheirinho aí. Eu sabia que ele ia beber depois, pegar os dinheirinhos para beber. Ele falou assim: ô pastor, vou ser sincero com o senhor, eu vou ser verdadeiro, eu quero para beber. Eu quero para tomar, eu vou direto pro bar tomar, eu não vou mentir pro senhor não. Falei: meu irmão, é que eu não tinha mesmo, mas eu queria pegar o evangelho para ele. Eu falei assim: meu irmão, você precisa se libertar disso, tem que ir para a igreja. Encontrei lá de baixo ali, no Molly Center, ficou ali. Mas por que você entrou nessa situação? Comecei a conversar com ele. A nossa igreja é ali, ó, vai lá, rapaz. Vai começar o culto, vamos. Né? A gente faz de tudo, né, irmãos? Porque a gente quer a libertação da pessoa. A gente não quer ofertar por ofertar, doar por doar. Mas ele é sincero, Mas estou morrendo de vontade de beber. Já pensou na situação? Aí você não doa, né? Meu Deus do céu. Mas, queridos, esse homem foi lá e Pedro falou assim: ó, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E ele disse: levanta-te e anda. Não tenho ouro nem prata, irmãos. Sabe o que Pedro tinha? Escuta aí, irmãos. Pedro tinha Jesus. Fala assim para o seu irmão do lado: quem tem Jesus, tem tudo. Quem tem Jesus tem a resposta. Quem tem Jesus, irmãos, tem tudo. O maior tesouro. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem a resposta, irmão. Porque, irmãos, estive participando de uma reunião hoje, lá em Londrina. Estava eu, vereador, lá em Londrina, junto com os outros. Estava lá também uma mulher da Conselho Tutelar. E ela começou a compartilhar o que está acontecendo nas cidades. Feminicídio altíssimo, crianças sendo abusadas. Ela começou a dizer: pastores, olhe, pastor. E ela começou a reunir os... Porque, irmãos, a igreja, irmãos, escuta aqui, irmão, a igreja é muito importante, irmãos, para a sociedade. Você não faz ideia. A igreja é muito importante para a sociedade. Eu já tive casos, não nesse tempo, no outro tempo, ali embaixo, que uma mãe chega para mim e diz: o que eu vou fazer? O vô está abusando da minha neta. O que eu vou fazer, pastor? Irmão, se você é pastor, o que você faz? Aí você vai, aconselha e fala assim: olha, conselho tutelar, denuncia, grava, denuncia e prende o cara. Aí a mãe fica com medo de falar, de dedurar, e a criança fica sofrendo. Irmão, você pensa que é brincadeira isso? As pessoas estão vindo em busca dos pastores, dos padres. Por quê, irmãos? Porque
As famílias estão dentro daqui, estão dentro desse recinto. Muitas pessoas sentam aí, famílias sentam onde você está sentado aí, buscando resposta, buscando solução. Mas o que nós temos, irmãos? Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Jesus Cristo é a solução, irmãos. Só Jesus pode mudar corações, irmãos. E eu disse, só Jesus pode mudar, só o Evangelho. É só o Evangelho que muda, irmãos. É só Jesus que muda. Não adianta não, irmãos. É só Jesus que muda. Aí um policial disse, policial que está lá, da guarda, disse, aí começou a cada um falar as necessidades. E um policial disse assim, olha, gente, tem um homem lá, tem um policial, que ele tem um vício de matar. Ele tem vício de violência. Ele sai de casa e diz, eu preciso matar alguém hoje. Você acredita nisso, rapaz? E ele dirigindo o camburão, com o colega, já estava no fim da rota, ele foi possuído por um espírito maligno. Ele disse, eu preciso matar alguém. Eu preciso matar alguém. E o outro policial começou a repreender, crente em Cristo. Começou a repreender aquilo lá, aquilo não é de Deus, imagina. Ele suava, parou o carro, o camburão, ele desmaiou, caiu, e ali saiu aquele espírito. Mas aquele policial contou para a gente muitas coisas. Eu não vou contar aqui porque tem criança. Mas irmãos, nós irmãos, trabalhamos com coisa séria, irmãos, com coisa séria. E a gente não percebe. O que eu tenho, eu te dou. Pedro não tinha dinheiro, Pedro não tinha faculdade, Pedro era pescador. Ele não era doutor da lei lá de Jerusalém, não. Não sabia nada de negócio de letra, não. Ele era pescador, sabia de pescar rede. Mas ele disse, eu sou pobre, não tenho dinheiro, não tenho prata, mas eu tenho a resposta para a sua vida. Eu tenho a resposta para a sua vida. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Queridos, não importa se você tem faculdade, se você não tem. Não importa se você... Irmãos, Deus usa pessoas comuns, cheias do Espírito Santo. Amanhã você pode sair daqui dizendo, eu tenho a resposta. É Jesus Cristo para a tua vida. Aqui está o testemunho da irmã. Quem é que cura? Quem é que transforma, irmã? É psicólogo? É psiquiatra? É não sei o quê? Não, irmãos, quem cura e quem transforma é o poder de Deus, é Jesus Cristo. Amados irmãos, o que você tem já é suficiente. O que você tem dentro de você, o relacionamento que você tem com Cristo Jesus é suficiente para mudança, para transformação. Dinheiro é passageiro. Você dá uma esmola no dinheiro, a pessoa vai lá e continua no vício. Mas quando você dá Jesus para essa pessoa, há uma transformação, há uma mudança de vida. O que você tem a resposta dentro de você. E, irmãos, aqui nós temos a solução para açaí, nós temos a solução para os drogados, nós temos a solução para o marido que bate na mulher, nós temos a solução, irmãos, nós temos a solução, aqui dentro nós temos a solução que é Jesus Cristo. Amém? Mas esses casos estão assim, cobertos. Às vezes por medo, a irmã não fala, o irmão também não. Mas, irmãos, quando a igreja avança, ela dissipa as trevas, amém, irmãos? Ela dissipa as trevas. Ela dissipa as trevas, irmão. Pedro não tinha recursos, mas tinha Jesus. Fala assim, irmãos, o que eu tenho, eu vou dar. Jesus! Então lembra dessa frase aí. Lembra quando você vê alguém desesperado, alguém precisando de resposta? É Jesus, irmãos. É Jesus. E é por isso que eu estou nesse meu chamado. Irmãos,
É por isso que eu entreguei a minha vida por isso. Eu entreguei a minha vida, irmãos. A minha vida, a vida do Senhor, né? Eu entreguei o resto dos meus anos aqui na terra para isso, irmãos. Para dizer que a resposta é Jesus. Só Jesus pode mudar o coração da pessoa. Só Jesus pode mudar um violento e transformar uma pessoa totalmente diferente. Só Jesus, irmãos. A Bíblia diz, irmãos, em nome de Jesus, ele falou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. Por que Nazareno? Nasceu em Nazaré, não é? É chamado de Nazareno. Em nome de Jesus. Já para pensar o poder que tem o nome de Jesus, irmãos? O nome de Jesus tem poder nos céus e na terra. E Pedro falou, em nome de Jesus, haja milagre. O milagre aconteceu. O milagre foi instantâneo. O homem começou a andar. O homem começou a pular, a louvar. Não foi algum esforço humano. Irmãos, foi o poder do nome de Jesus. E é o mesmo Jesus que ainda opera hoje. Amém, irmãos? Você crê nisso, irmãos? O mesmo Jesus que pode libertar você do cigarro. O mesmo Jesus que pode libertar você da prostituição. O mesmo Jesus que pode libertar você desses vícios. É um vício também, irmãos. Sabia disso? É um vício. Prende a pessoa também. Em nome de Jesus Cristo, Deus age e transforma. E levanta aquele que está caído. Igual esse homem. Ele estava caído, ele não tinha esperança. Mas ele encontrou alguém cheio do Espírito Santo. E não foi só milagre. Aqui essa parte que eu quero destacar. E quero que você saia daqui, irmãos, com essa palavra que eu vou dizer. Deus não está interessado apenas que o homem se levantasse e andasse. Deus não está interessado apenas que um aleijado ande. Deus não está interessado apenas, irmãos, em fazer, porque Ele é poderoso para fazer milagres. O que Deus está interessado é que a pessoa haja uma transformação. Uma transformação. Você quer ver, irmãos, o que o texto diz? E eu vou provar para os irmãos. Lá no versículo de número, irmãos, 19. Coloca lá. Capítulo 3, versículo 19. O que aconteceu? O homem se levantou, começou a glorificar a Deus. O povo ficou admirado. Oh! Milagre. Chama atenção, não chama, irmãos? Milagre chama atenção. Só que o interesse de Deus não é só fazer o milagre. Não, meus irmãos. O interesse de Deus é que haja transformação e é diferente de milagre. Uma pessoa pode sair da cadeira de roda e não ser transformada. Continuar fazendo a mesma coisa. A pessoa pode vir aqui e Deus operar um milagre na vida dele fisicamente e ele sair daqui e continuar a mesma coisa. Continuar do mesmo jeito. Agora, o interesse de Deus é que não haja apenas um milagre, mas também a transformação. E Pedro falou assim, Pedro pregou, todo mundo admirado, e Pedro falou assim, não, lá no versículo, deixa eu ver aqui, 19, Alex, capítulo 3, versículo 19, olha que ele diz, arrependei-vos. Ele começou a dizer, olha, preciso do arrependimento. Aí já é uma transformação na vida, no interior da pessoa. Os seus pecados, você precisa se arrepender deles. O que é arrependimento? Não é remorso. Arrependimento é deixar. Arrependimento o que é? Confessar e abandonar. Confessar isso é arrependimento. Confessar e não abandonar é remorso. Tristeza, dá remorso e tal, mas a pessoa continua fazendo a mesma coisa. Agora, arrependimento não. Arrependimento é transformação. É confessar e abandonar o pecado. É metamorfose.
Transformação. Então, irmãos, Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Converter está numa direção errada, longe de Deus, você converte para uma direção a Deus. Aí você se converteu. Você não anda mais naquele caminho que você estava andando, você se converte. Aí você anda caminhando com Deus. Aí houve o arrependimento e a conversão, para que sejam apagados os vossos pecados, para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Bom, quer refrigério para o seu coração? Quer refrigério para a sua vida? É a presença do Senhor. É a presença de Deus em nosso coração, irmãos.